E aí pessoal, tudo bem? Titio Manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria. E os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Naruto, Herói ou Monstro. Capítulo 18, Penas Caindo. E então começa. Sarutobi Hiruzen e Atake Kakashi ficaram com os olhos arregalados enquanto ouviam Uzumaki Naruto. Sua sombra, Uchiha Sasuke, só podia sorrir com o choque e as expressões maravilhadas. Eles realmente tinham pouca fé na habilidade de Shishou? Não havia nada que Naruto não pudesse fazer e, em breve, todos saberiam. Os dois chegaram a Konoha há menos de 5 minutos. O treinamento deles foi feito e a vila ficou mais segura por causa disso. Naruto era mais rápido e Sasuke era melhor em todos os aspectos da palavra. Os monstros voltaram para o céu. E agora, não havia nenhum demônio, morto ou vivo, que pudesse ferir seu povo. Mas como? Kakashi perguntou, acreditando que as palavras do garoto eram impossíveis. Ele realmente não deveria ir embora. Porque isso era mais impossível do que o que ele fez por Ayate. Ele adivinhou que apenas pensou que depois de seu sensei, a técnica desenvolvida pela mente brilhante de Nidaime seria perdida para o mundo. Quando você começou a aprender Fuinjutsu? Naruto sorriu. Tenho me envolvido nisso desde que conheci Jiraiya Sensei. Ele me deu tudo o que eu precisava anos atrás. Eu finalmente decidi colocar toda a minha atenção nisso. Sasuke quis suspirar. Se um único mês fosse o suficiente para aprender algo assim, então ele estremeceu com o que seu Shishou se tornaria em alguns anos. Mas como você aprendeu em um mês, sozinho? Hiruzen perguntou. Ele sabia de fato, melhor do que a maioria, o quão poderosa era sua sombra. Ele viu com seus próprios olhos o que Naruto poderia fazer, mas isso, adicionado à aparente ressurreição de Gekko Ayate, estava ficando difícil avaliar a força do Uzumaki. Naruto sorriu. Ele já havia usado isso para responder a uma pergunta antes. Porque sou filho do meu pai, é assim. E com isso, a conversa acabou. Depois de deixar o escritório do Hokage, Naruto olhou para Sasuke com expectativa. Com o olhar, Sasuke sorriu e acenou com a cabeça. Era estranho para Uchiha. Enquanto ele era cego, Sakura não passava de um aborrecimento para ele. Ela era muito barulhenta, muito pegajosa e muito irritante para ele pensar nela sem desenvolver uma cara azeda. Mas agora, com os olhos abertos, ela era muito mais do que isso. Ela era sua salvação. Ela era a única fonte de amor, amor verdadeiro, que ele havia deixado. Ele queria mais do que tudo ser capaz de amar, tanto recebendo quanto dando. Depois de testemunhar a morte de todos os entes queridos que ele já teve na tenra idade de 7 anos, livrou-o completamente da emoção e a substituiu por ódio sujo e sombrio. Sakura era mais do que sua salvação agora. Sakura era agora sua esperança. Depois de se despedir de seu aluno para convidar uma certa flor de cerejeira para um encontro com ele, Naruto começou a caminhar em direção ao sentimento de autoaversão que sentiu quando entrou na vila novamente. Ele pensou que isso poderia acontecer. Não. Ele sabia que isso estava acontecendo. Ele sentiu isso depois de acordar, mas simplesmente não conseguiu encará-la. Yugao era sua irmã, sua família. Tê-la sentindo ódio por ele tinha feito mais do que ele queria admitir. Ele havia se perdido. Com suas emoções, ela o havia derrubado. Ele precisava ter mais cuidado, porque se ele fizesse algo tão estúpido a ponto de arriscar sua vida e a de sua verdadeira família, então ele precisava se consertar. O loiro não a odiava, na verdade era o contrário. Ele ainda a amava muito, e sua mente triste fortaleceu esse amor. Realmente, com toda a honestidade, ele iria perdoá-la por 2 motivos. O mais importante dos dois era que ele ainda a amava como uma irmã mais velha. Todo mundo odeia alguém de vez em quando. Não faria nada para fazê-la se odiar por mais tempo. E a segunda razão era porque ele realmente amava a comida de Ayate. Se ele achava que isso seria estranho, ele teria uma verdadeira surpresa quando 2 certos Kunoichi o encontrassem. Foi culpa dele, realmente. Sua atenção estava, seus olhos voltados para o céu, em outro lugar, então ele não poderia usar sua empatia agora.
Ele só sentiu a mente de Yugal alguns minutos antes de deixar a vila e alguns minutos depois de retornar. Ele estava praticamente cego agora. Então, quando ele sentiu 2 pares de mãos envolvendo seus braços, ele quase pulou. Isso, no entanto, parou quando ele percebeu quem era. Anko? Ele perguntou à sua esquerda, Mei? Ele se virou e perguntou para a direita. O que foi? Ele foi parado pela velocidade com que Mei empurrou seus lábios contra os dele. Agora, normalmente Naruto não teria se importado com isso, mas com Anko segurando seu braço esquerdo, era muito estranho. Quando ela finalmente desistiu, ele olhou para ver o inevitável olhar de traição no rosto de Anko, mas isso também foi interrompido quando Anko bateu seus lábios nos dele. Depois que ela finalmente se afastou, ele estava muito vermelho e muito confuso. O que diabos estava acontecendo? Ele decidiu deixar sua concentração, de novo, seus olhos vagaram para cima, e ver o que realmente estava acontecendo. Com sua empatia de volta, ele foi atingido como um maremoto por 2 emoções muito distintas. Aceitação e luxúria. Mei e Anko tomaram sua decisão. Ambos amavam Naruto demais para deixá-lo se odiar. Se os dois fossem o que ele queria, então eles dariam isso a ele. Ele merecia mais do que eles, mas se era isso que o fazia feliz, então ele os teria, os dois. Ambos estavam com os rostos muito vermelhos e tentando respirar regularmente. Isso foi extremamente estranho e embaraçoso, mas eles continuaram com isso mesmo assim. Eles decidiram ficar quietos e apenas expressar isso com suas emoções e ações. Foi quando Naruto fez algo que nenhum dos dois pensou que ele faria. O loiro Uzumaki desembrulhou os braços e deu um passo para trás. Virando-se para ele, os corações de Mei e Anko estavam com raiva. Eles já sabiam por que ele fez isso. Ele sentiu que seus desejos eram uma coisa ruim. Ele ainda se odiava. Foi quando Mei o pegou pela gola, as lágrimas tentando escapar de seus olhos. Seu idiota! Ela gritou. Pare de se odiar. Seus desejos não são uma coisa ruim. Naruto estreitou os olhos em choque. Droga Kurama. Nós aceitamos isso. Ela disse suavemente. Nós não queremos nada além disso agora. Ela praticamente sussurrou. Por favor, não negue isso. Você quer, nós queremos. Apenas. Ela balançou a cabeça. Ela realmente não queria chorar agora. Droga, você prometeu. Sua carta passou por sua mente. Ela está certa, Naruto. Anko afirmou com firmeza, dando um passo à frente. Você merece o que quiser, mas isso não é algo que você quer, é o que nós também queremos. Ela deu um pequeno sorriso, algo que ela só havia mostrado a ele uma vez antes. Agora cale a boca e abra os olhos e aceite o que você já sabe que vai acontecer. Ela sorriu ao citar a Kyuubi. E deixe-nos mostrar o que adultos de verdade fazem no escuro. Seu sorriso se tornou um pouco sensual. Mei suspirou com a insinuação sexual de Anko. Ela estava muito pronta para fazer exatamente isso, mas dizer isso em voz alta no meio da vila era um pouco demais para os Kage. Naruto estava apenas olhando para o chão. Isso era o que ele havia sonhado por anos. Ele foi aceito por ambas as mulheres que amava. Mas, seus desejos o atrapalhavam, certo? Não. Ele não iria despejar sua incapacidade de salvar Ayate antes de morrer, em vez de depois deles. Eram as coisas mais lindas de sua vida. Eles lhe trariam felicidade e alegria quando ele dormisse. Ele não tinha mais pesadelos, porque seus rostos eram tudo o que ele via quando fechava os olhos. Ele não podia perdê-los. Ele não iria perdê-los. Eles realmente o aceitaram. Eles estavam dispostos a compartilhá-lo. Ele sorriu. Eles o desafiaram. Eles pensaram que iriam ensinar ao novato como se fazia. Eles não saberiam o que os atingiu, porque não havia nada que Uzumaki Naruto não pudesse fazer. Anko, Mei e Naruto desapareceram das ruas de Konoha. Já eram 3 horas. Impulso. Seus gemidos encheram seus ouvidos. Ele adorava quando ela fazia aquele barulho. Impulso. Seu grunhido encheu seus ouvidos. Ela amava o quão áspero ele era. Impulso. Deus, ela se sentia bem.
Ela se encaixava perfeitamente nele, como se também tivesse sido feita para ele. Ele amou. Impulso. Deus, ele era grande. Ele tirou seu fôlego com cada estocada. Ela adorou. Impulso. Eu. Ela gemeu novamente. Eu vou. Ela se apertou ao redor dele, seguida por suas pernas envolvendo sua cintura. Se as últimas 3 horas fossem alguma coisa, ela sempre fazia isso quando estava pronta. Eu para. Ele grunhiu novamente. Juntos. Ele começou a empurrar com mais força, do jeito que ela gostava quando estava perto. Ela gostou mais áspero do que a mulher descansando à sua direita. Eu te amo. Ele sussurrou. Ele sempre fazia isso quando estava pronto. E com essas palavras ditas, ambos se soltaram juntos. Seus gritos de êxtase eram sua parte favorita. Por um momento, eles não se mexeram. Eles não disseram uma palavra. Tudo o que eles fizeram foi respirar pesadamente e olhar nos olhos de seu amante. Finalmente, Anko se inclinou e Naruto se inclinou para encontrá-la para um beijo apaixonado. O beijo durou alguns minutos antes de eles terminarem. Naruto sorriu, e em questão de segundos, Anko engasgou. Ele já estava pronto para outra rodada. Você quer ir de novo? Ele perguntou, movendo-se dentro dela lentamente. Quando ela deu a ele um olhar predatório, ele teve sua resposta. Mei ficou de joelhos, com um beicinho no rosto. Naruto riu. Você é o próximo. Ele alertou em um tom brincalhão. Mei precisava dessa pausa antes de começarem de novo, porque ele não estava nem perto de terminar. O sorriso estúpido em seu rosto não passou despercebido por nenhuma das mulheres. Ele realmente era bom em tudo. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.